Você já pensou em deixar de fazer o divórcio em cartório por medo de sair no prejuízo? Pois saiba que esse é o medo de muitas pessoas. E se você assistir esse vídeo até o final, você estará preparada para levar o seu divórcio adiante. Mas Letícia, o que seria esse medo de prejuízo, de sair prejudicado ao fazer um divórcio em cartório? Um divórcio, né, em geral. Eu acho que muitas pessoas acabam tendo medo de gastar muito dinheiro. Eu acho que isso é um medo que eu vejo que as pessoas que chegam até a gente perguntando, a primeira preocupação, meu Deus, quanto que eu vou gastar? Quanto que eu vou despender com isso? Eu vou gastar muito? Porque eu só quero divorciar. E eu entendo essas pessoas, porque elas casaram sem assistência de advogado, eu já até vi, né? Eu caso sem assistência de advogado e para divorciar eu preciso de um. Precisa. E tem esse custo mesmo. Então, elas têm uma dessas preocupações, né, com a grana. Um outro prejuízo seria a questão do próprio divórcio, de sair prejudicado na partilha dos bens. Porque o casal, durante o casamento, eles constroem um patrimônio. O patrimônio, muitas vezes, que é construído em comum. E essa já é uma cultura de casamentos, que o casal inicia com um patrimônio pequeno e vai construindo e consolidando o seu patrimônio ao longo dos anos de casados. E aí, quando chega na hora de se divorciar, existe um medo muito grande de realizar uma partilha injusta, em que a outra pessoa acabe ficando com maior parte do patrimônio. Sabe que tem um filme, a gente acho que até fez um post no Instagram uma vez. Era sobre divórcio, um filme chamado Divórcio, é um filme brasileiro. Ah, sim, do Murilo Benício, da Patrícia Pilar. E acontece isso, porque eles estão brigando para ver quem que vai ficar com o patrimônio todo no divórcio. Sendo que os dois construíram um império ao longo do casamento, depois de estarem juntos, de estarem casados. Então, como você falou, é uma cultura mesmo, né? Sim. Então o meu ex vai ficar com tudo, ele vai querer ficar com tudo. Então vamos meter 30 advogados em cima dele. Sim, não é assim. Por isso que existem as leis, né? Exatamente. E daí muitas pessoas acabam deixando de buscar fazer o divórcio em cartório porque eles têm medo porque o divórcio é amigável, eu tenho que concordar com tudo e eu vou acabar saindo no prejuízo. Então, esse é um mito que a gente já pode dizer aqui que é um mito que as pessoas têm, mas é uma grande preocupação também, né? Só que o que a gente quer trazer aqui, apresentar para vocês esses principais medos de ficar no prejuízo ao fazer um divórcio, é que esse prejuízo, ele não está no divórcio que é realizado em cartório, não está no consenso. Esse prejuízo, ele acaba sendo materializado justamente no divórcio judicial, que é o divórcio litigioso. Então, o que as pessoas veem como uma solução, vamos já direto para o divórcio litigioso. A gente entende que tem pessoas e até colegas profissionais, advogados, que acham que o litigioso é o caminho mais fácil. Então vamos entrar ali já direto com o divórcio e quem decide é o juiz. E quem decide é o juiz. Talvez esse seja um caminho de não vamos conversar, mas desde que o mundo é mundo, a comunicação é a melhor forma de você resolver uma situação, né? Nem sempre você precisa entregar a tua solução para uma outra pessoa. Antigamente, as soluções, quando eu falo, é realmente lá nos tempos muito antigos, quando ainda estava sendo construídas civilizações. As decisões eram tomadas em conjunto, existia um consenso. E hoje, até mesmo dentro do Poder Judiciário, as decisões, quando para serem reformadas, vocês sabem que tem um recurso, então tem um juiz que decide sozinho, ok. Mas as decisões que são que têm esse poder de reformar a decisão do juiz, são todos feitos em conjunto. Sim. Então, ou pelo STF, que vocês devem conhecer, STJ, assim como pelos desembargadores ali do Tribunal de Justiça, que vão decidir conjuntamente um caso. Então, tudo é uma troca de informação, é uma conversa mesmo. Vamos ver
o que fica melhor aqui. Então a gente percebe que, embora tenha essas pessoas com essa intenção de resolver direto de forma litigiosa, esse não é um caminho mais fácil. É aí que mora o prejuízo. Sim, exatamente. Muitas pessoas acabam decidindo a via litigiosa, a resistência, pensando que assim ela não vai ser prejudicada, porque assim o juiz vai decidir de forma igualitária, ou que os direitos dela vão ser respeitados. Mas, com o auxílio de um advogado, fazendo um divórcio extrajudicial, um divórcio em cartório, isso pode ser respeitado, os direitos da pessoa, a partilha pode ser feita de forma justa, porque as pessoas elas são plenamente capazes de negociar e entrar em um acordo de forma que todos sejam beneficiados. Num divórcio em cartório, onde o advogado faz a mediação, auxilia na negociação, o casal ele acaba decidindo por si, e o advogado, quando orienta o casal em si, ele não vai atuar em benefício de uma pessoa, ele vai atuar em benefício dos dois, para que os dois tenham os seus interesses ouvidos e respeitados, para que a vontade dos dois seja feita, e por mais que tenha divergências, não tenha uma consensualidade estabelecida, isso vai se desenvolvendo de acordo com as negociações, de acordo com as conversas que vão sendo feitas. Sim. E sabe o que eu pensei agora também? E que a gente sempre enfatiza para os nossos clientes. Quando você não faz acordo e entra com um divórcio na justiça para pedir a partilha dos bens, se vocês não fizerem acordo, o juiz ele vai decidir conforme a lei. Então, ele vai, se você, por exemplo, está casado em comunhão parcial de bens e todos os bens foram adquiridos durante o casamento, ele vai dividir meio a meio. Isso não tenha dúvidas, porque a lei diz isso. Você só pode alterar o que a lei diz se houver consenso. Então, veja, tá bom, vocês não querem fazer um acordo de fica somente para um, fica somente para outro paga para um, enfim. Mas então, já que o resultado, se vocês acabarem brigando, vai dar meio a meio para cada um, porque o juiz precisa seguir a lei, então segue meio a meio para cada um, desde logo ali no divórcio extrajudicial. Porque assim você vai ter o mesmo resultado que você teria com o divórcio litigioso. Então, veja, os prejuízos que o divórcio litigioso traz. Ele é mais caro, né, Fê? Ele é mais caro porque ele tem muitas mais etapas e a gente entra competição, depois tem contestação, depois às vezes tem audiência, produção de provas. Então é um processo bem mais demorado. E toma muito tempo, né? E muito tempo. O tempo que quase um ano ou até mais do que um ano que você espera para sair uma sentença decidindo algo que você poderia resolver em um mês ou até menos. É um tempo, o teu tempo você não tem como retomar, não tem como você resgatar ele. Então é um prejuízo muito grande, mais ainda do que um prejuízo financeiro, se você for parar para pesar. É verdade. E falando em medo, o medo que muitas pessoas têm é justamente sobre a partilha de bens. Como a gente não tem esse conhecimento a respeito de como funciona cada regime de bens, como é feita a partilha, muitas vezes as pessoas, por questões emocionais mesmo, acabam fazendo chantagem, acabam pegando no emocional do outro, falando que vai ficar com tudo, que vai ficar com toda a casa, que vai ficar com todos os bens e vai deixar a pessoa sem nada. Mas não é bem assim que funciona. O divórcio e a partilha de bens, eles são regulados conforme a lei e conforme o que está estabelecido na certidão de casamento, no pacto antinupcial ou até mesmo no contrato de convivência quando se trata de união estável. Então, não é tão simples assim deixar alguém sem nada, ficar com tudo, ficar com a casa, ficar com o carro. Não é simples assim. Precisa de uma análise da situação, uma análise dos bens e também verificar qual é o regime de bens do casamento.
É por isso que é importante quando você tem medo, quando você tem um receio de ficar no prejuízo caso se divorcie e acaba deixando para lá por medo de que isso aconteça, é importante você pesquisar em fontes seguras, pesquisar em sites de escritório ou até mesmo consultar advogados para que você entenda como funciona a partilha de bens e saiba que não é tão simples deixar alguém sem nada. Não é assim que funciona. Foi bom que você comentou até isso, Fê, porque me veio exatamente esse pensamento agora. De que as pessoas, elas se separam, de fato, e fica assim. Mesmo que um esteja com o carro e outro fique na casa, ou coloque a casa para alugar. Por quê? Porque tem medo que vai acontecer uma coisa dessas, né? Um fique com o patrimônio todo, enfim. E nessa, acabam só se separando, não se divorciando. Só que aí que mora o perigo. Sim. Porque daí, quando vai se divorciar, às vezes já lapidou todo o patrimônio. E daí, como é que faz? O outro tem dinheiro para restituir a pessoa que ficou sem nada? E daí aí o outro já constitui um novo relacionamento, uma união estável. E a união estável também tem regime de bens. Então já surge vários conflitos aí, né? Então o prejuízo existe justamente em postergar, em deixar de fazer. Justamente por essa questão que você abordou agora, quanto pelo fato de que você acaba... você não vai sair no prejuízo se você pagar por um divórcio, se você for até o tabelionato para assinar a escritura pública. Na verdade, se você for fazer uma relação do que vale a pena, sai muito mais barato você fazer agora, no momento em que vocês decidem sair de casa, se divorciar. Vocês já estão separando quais bens, o que vai ficar com um, o que vai ficar com o outro. Pronto, formaliza isso. Porque quando o casal se separa e cada um vai para o seu canto, cada um vai para sua casa, pega o carro e fica com o carro, eles já estão fazendo uma partilha de bens. Só que isso não está formalizado, isso não foi regularizado. Por isso que é importante levar... E normalmente, logo após que eles se separam, o pessoal tá de boa, assim, né? O que a gente percebe. Lógico, existe muita mágoa, mas não tá naquela fase da raiva de vou tirar tudo dele, ou vou tirar tudo dela, não vou dar nada, vamos brigar. Não, normalmente quando existe a separação de fato, essa questão de divisão dos bens se torna muito mais tranquila de ser discutido logo após a separação. Então, é a melhor coisa a se fazer. Logo após que se separa de fato, realmente já formalizar isso através de divórcio. E se voltar depois, é só casa de novo. Não é irreversível. Quer dizer, o divórcio é irreversível, mas não quer dizer que você não pode casar novamente. Não tá proibido. Ou entra com uma união estável, pronto. Isso daí, né? Mas é muito importante. Se decidiu se separar, já formaliza através do divórcio. Sim, inclusive isso é um benefício que o divórcio em cartório tem em relação ao divórcio judicial. Porque o casal, quando ele decide... Isso quando eu digo a questão emocional mesmo. Porque quando o casal ele decide se divorciar em cartório, eles vão simplesmente negociar os bens ou negociar o que precisa ser feito para finalizar de uma vez, porque é um procedimento muito rápido, ele precisa de agilidade. E então não tem tempo para gerar mágoas, não tem tempo para fazer essa digestão do rompimento ainda. E o divórcio judicial, sim, porque vai se prolongando cada vez mais, aí você vai pensando, nossa, isso não se resolve nunca, e aí vai surgindo questões que não precisavam ser envolvidas no divórcio, que são justamente as questões emocionais, e aí que começa a ter resistência, começa a ter dificuldades para que isso seja resolvido rapidamente. Exatamente. Tá, mas e daí? Você deve estar se perguntando, o que eu faço? Eu acho que ele já deve ter entendido que o divórcio consensual é a melhor alternativa, mas não é só isso que a gente está falando. O que você faz, então, para não ter prejuízo no teu divórcio? A gente falou lá no início dos medos em relação à divisão dos bens,
em relação a pagamento, a valores, né? Então, o que eles podem fazer, o que vocês podem fazer para não ter prejuízo? Acho que a primeira coisa é informação, né? Com certeza. Como a gente falou já nesse mesmo vídeo, é você não ficar nutrindo suas dúvidas, ficar acumulando, porque vai virando uma bola de neve e chega um momento que você não sabe o que fazer mais, não sabe o que fazer. Então é muito importante você busca no YouTube, busca no Google, encontra sites que são blogs, artigos que são escritos por profissionais da área do direito de família, que eles vão explicar bem como funciona o divórcio. Você vai entender o passo a passo do divórcio, o que precisa fazer para entrar com o divórcio, quais são os documentos. Então você acaba esclarecendo várias questões que muitas vezes acabam sendo complicadas de se entender, mas na verdade podem ser resolvidas de maneira muito fácil, de maneira muito leve. Basta a informação, ou até mesmo a consulta de um advogado. Caso as fontes que você busque não sanem todas as suas dúvidas, você pode buscar um escritório no teu município ou na internet mesmo. Tem diversos escritórios que atendem online, então você pode sanar suas dúvidas de diversas formas. O importante é você não ficar com dúvidas, é você encontrar alguém que seja da tua confiança, para que você possa se abrir, para que você possa ter essa liberdade para expor o que você não entende, o que você quer saber mais. Então, e isso é justamente com um advogado que você vai acabar encontrando. Eu acho que é aquele ditado, a pessoa tem medo daquilo que ela não conhece, né? E quando você passa a conhecer, você se sente mais confiante, mais seguro de si, sabe? Porque embora você não vai conseguir fazer o teu divórcio sozinha ou sozinho, você vai saber todos os passos, o que vai acontecer hoje, amanhã e depois de amanhã. Só para exemplificar, né? Quais são os passos dentro do divórcio? Qual que é o procedimento? Igual você falou, quais são os documentos? Então, isso te traz uma segurança, uma autoconfiança muito grande, que vai fazer toda a diferença, porque o divórcio já é um momento estressante, já é um momento que mexe com o nosso emocional. Ter essa segurança, pelo menos de forma jurídica, é muito importante. Eu sei que às vezes acaba tendo uma insegurança, às vezes até financeira, né? Porque você tem a renda de um com o outro, e estão ali, e com o divórcio, lógico, você vai ter somente a sua renda normalmente. E às vezes isso acaba gerando uma insegurança financeira. É verdade. Então, lógico, isso você também tem como buscar informações em sites, buscar sobre educação financeira, né? Enfim, isso também dá-se um jeito com informação. Mas a gente está falando aqui da parte jurídica. E a parte jurídica você tem como ter essas informações através dos posts, nos blogs como o nosso. E o advogado ele também tem essa função social de contribuir com a sociedade através de informação de qualidade. A Ver falou até da consulta com o advogado. Existem advogados, muitos, a maioria, que fazem consultas presenciais. Talvez você não tenha o tempo, a disponibilidade de ir até uma consulta presencial, né, Fer? E por isso que existem as consultas online. O nosso escritório hoje, ele é 100% digital, ele é 100% online, justamente porque a gente prioriza essa comodidade, essa praticidade. Então, todos os nossos atendimentos são 100% online. Então, você não... E com os horários também são mais flexíveis. Os atendimentos podem ser, inclusive por mensagem. Então, o que você não pode ter é dúvida. Com certeza. E outra coisa que é importante você saber, que a gente já falou em vídeos anteriores, e a gente sempre vai frisar muito, é a questão da consensualidade. Você está aberto ao diálogo, ao consenso, certamente, muito possivelmente, não vai causar prejuízo a você no final do divórcio, na partilha. Porque você vai conversar, você vai dialogar, vai manter uma comunicação, seja direta ou indireta com a outra pessoa, em que vocês vão
acertar tudo que precisa ser estabelecido, tudo que precisa ser realizado. E aí, quando você está decidindo a sua vida, você está decidindo o futuro, o rumo do teu patrimônio, como você vai sair no prejuízo? É meio difícil isso acontecer, né? Porque é você que está decidindo. Não é só uma pessoa, não é um juiz, não é o teu advogado, é você que vai decidir e a outra pessoa também vai decidir o futuro dela e vocês vão alinhar os interesses dos dois para que fique bom para os dois. Exatamente. O juiz nem te conhece. Ele nunca nem viu você. Então, ele vai decidir, igual a gente falou, se não tiver acordo, conforme a lei. Então, em último caso, se você não quer conversar com o teu ex-marido, com a sua ex-esposa, então a gente divide conforme o juiz dividiria. E vocês estão cientes disso. Vocês fazem uma escolha. Ou a gente conversa para decidir um outro tipo de acordo, ou vocês decidem dividir tudo meio a meio. Sim. É uma escolha de vocês. É isso que a gente está falando, né? Isso. É uma escolha. Vocês escolhem como é que vocês querem dividir o patrimônio. A gente vai dividir meio a meio? Ok, uma escolha. A gente vai ficar 70% da casa para um, 30% para outro, um fica com o imóvel, outro fica com o bem, o carro, né? Quer dizer, então, é uma escolha de vocês. E o advogado, os profissionais, às vezes até psicólogos, profissionais às vezes até da parte financeira ali para ajudar, vão orientar bem certinho para que vocês estejam com todas as informações ali e sejam capazes de decidir o que for melhor. E não tem certo e errado. É isso que a gente também quer pensar, né? Sim. Não tem certo e errado. É o que funciona. Funciona meio a meio para vocês, porque depois vocês vão vender o imóvel e vão dividir o valor? Tudo bem, então vamos dividir meio a meio. Né? Então, não tem certo e errado. Tem o que for, o que fizer sentido. Isso. E a vantagem disso, do divórcio em cartório, é que vocês têm liberdade. Liberdade para escolher o que vocês querem. Porque num divórcio judicial, essa liberdade ela é mínima. Vocês vão ter que entrar em um acordo no final das contas, mas aconteceu tanta coisa, já tá todo mundo tão desgastado que acaba se restringindo ao que dá para fazer. Então, é uma questão assim de liberdade mesmo para poder negociar, para poder decidir como vai ser feita a partilha de bens. E outra coisa que está relacionada a esse prejuízo que existe é que o divórcio judicial, vocês muito bem devem saber que todos os processos eles acabam demorando muito para acontecer mesmo, a movimentação dos processos, a finalização do processo. Isso acontece porque tem um enorme número de processos no Poder Judiciário, processos de divórcio, em qualquer processo. O Poder Judiciário está sobrecarregado. E quando você opta em realizar o divórcio extrajudicial, você desafoga o judiciário. É um processo a menos para acabar demorando, para acabar congestionando ainda mais o trabalho de todos os servidores do Poder Judiciário. Então, existem situações de divórcio em que elas precisam ser resolvidas judicialmente ou que não tem outra opção e eles são litigiosos e eles têm que ir para o judiciário. E quando você pode optar, quando você tem essa liberdade para escolher um divórcio em cartório, você acaba não só evitando o prejuízo seu, mas evitando o prejuízo de todos que estão entrando com divórcio, dos filhos envolvidos, de várias famílias que também precisam se divorciar. Então, acaba sendo um prejuízo, evitando o prejuízo coletivo. É verdade. Eu acho que, até para finalizar, uma coisa que você falou e para fechar esse assunto, acho, na minha cabeça, o único divórcio litigioso que eu penso que realmente não tem jeito a não ser litigioso é quando o outro não quer dar o divórcio. Então, um quer se divorciar e o outro não quer assinar. Então, né, não é questão de partilha de bens, porque isso a gente já deixou bem claro que a gente pode conversar. Mas é questão do divórcio mesmo. Ou eles se divorciaram e o outro foi morar em outro estado, não consegue contato, não consegue falar com a pessoa de jeito nenhum. A pessoa sumiu.
Daí, nesses casos, não tem jeito, porque quando um não quer, dois não ficam casados. Então, essa é a única hipótese que eu vejo para ter um divórcio litigioso, porque em relação à discussão de bens e até de filhos, aqui a gente está falando de cartório que não entra questão de filhos, mas até a questão de filhos, pensão, regime de convivência, essas coisas, tudo a gente conversa e vai ser muito melhor do que for litigioso. Com certeza. Então, com tudo isso que a gente falou para vocês, o que a gente pode concluir é que a orientação e a informação adequada que você tem do seu advogado te deixa seguro para realizar o divórcio consensual. Então é isso. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, dá um like aqui pra gente, compartilha com os teus amigos, com as pessoas que precisam ouvir sobre o divórcio, que estão passando por esse momento de separação. Compartilha nas tuas redes sociais para que essa nossa mensagem, para que a nossa conversa chegue a mais e mais pessoas, né? Sim. A gente quer disseminar conteúdo, disseminar informação para que todo mundo fique aí super seguro e tranquilo na hora de fazer esse divórcio, que não precisa ser estressante. É verdade. E se você gostou do assunto sobre o divórcio extrajudicial, acesse o nosso canal e lá a gente, no vídeo anterior da semana passada, a gente abordou o divórcio online. Então, se você quer saber mais como funciona o divórcio online, que é um divórcio 100% online, que você pode fazer diretamente da sua casa, sem sair de casa, acesse o nosso canal e confere o vídeo lá. Então é isso. E também deixa aqui nos comentários também, né, Fer, se você gostou, o que você quer ver que a gente falando aqui, sugestões pra gente trazer, às vezes até uma entrevista com alguém. Então deixe sua dica aqui pra gente que a gente vai ler com muito carinho, tá bom? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.